pessoal, tudo bom? Espero que todo mundo esteja animado. O assunto é gramática e vamos relembrar hoje antônimos. Para isso nós vamos pedir a ajudinha de um grupo mineiro, o Sagrado Coração da Terra. O Sagrado Coração da Terra foi uma banda mineira, fundada em 1979 pelo Marcos Viana, aquele mesmo que fez as músicas do Pantanal e tal, né? Um dos maiores grupos de rock progressivo da América Latina, então é um orgulho pra gente, né? E a música que eu escolhi é Asas, ela se chama Asas, é um sucesso do primeiro LP deles. Tá? Vamos só aproveitar aqui, ó, já que a gente está relembrando, né? Vejam só, aqui ó, LP, né? LP é uma sigla. Veja que eu não estou usando nenhuma vogal, né? Só consoante. Quando a gente vê LP, né? A gente está falando de Long Playing Record, aquele disco grande, bolachão de vinil, né? E que é diferente do CD. CD é a sigla para Compact Disc. É o disco compacto, pequenininho. Então, olha só. L de long playing, o P aqui de playing, tocar, né? E o record ficou para trás. Então, long playing record, né? Só a gente que é mais velho vai lembrar do LP, né? Quem for jovem aí talvez tenha dificuldade de pensar o que é. E eu não pus uma imagem, olha só. E o CD é o compact disc, né? CD. É o disco compacto, pequenininho, né? Já não é mais aquele bolachão. Bom, mas chega de conversa fiada e vamos escutar a música Asas. Vamos lá. Ela tem... Não tá tocando agora. Peraí. Bom, tô com problemas técnicos, não tem problema. Vamos ler primeiro, né, a música. Vocês vão observar que a música ela é separada em dois blocos, né? Esse de azul cinzinha aqui é o primeiro bloco da música e o segundo bloco da música tá aqui de é o que? Um marrom, um amarelo, não sei. Tenta acompanhar junto comigo. Esse é o Marcos Viana, é o violinista também. Nada que nos prenda, nada que limite, nada que acorrente o nosso sonho ao chão, nada que escravize os nossos pensamentos, pois o amor dá asas e nascemos pra voar. Tudo que nos solte, tudo que liberte, tudo que nos faça saudáveis e felizes, tudo que ilumine o corpo, o coração e a mente, pois o amor dá asas e queremos é voar. O universo nos espera e o futuro é agora. Bonito isso aí, né? Então, olha só. Do lado de cá, então, no primeiro bloco, ele fala nada que nos prenda. É como se fosse um voto, um desejo, né? Nada que limite, nada que acorrente o nosso sonho ao chão, nada que escravize os nossos pensamentos, pois o amor dá asas e nascemos para voar. Então, no primeiro bloco, ele está falando das coisas que ele não quer, né? No segundo bloco, olha só, não é mais nada, agora é tudo, né? Não é nada que nos prenda, é tudo que nos solte, né? Não é nada que limite, é tudo que liberte. Então, tudo que nos solte, tudo que liberte, tudo que nos faça saudáveis e felizes, tudo que ilumine o corpo, o coração e a mente, pois o amor dá asas
e queremos é voar. O universo nos espera e o futuro é agora. Bom, gente, olha só. Então ele vai fazer 2 blocos e nos blocos ele usa palavras contrárias, com sentidos contrários, né, para mostrar esse desejo dele. Então ele não quer nada que prenda. Ele quer o quê? Tudo que solte. Ele não quer nada que limite. Ele quer tudo que liberte. Então, antônimo é isso, né? São essas palavras que têm sentidos opostos. Então, vamos ver. Essa música tem muitas palavras aqui que dá para a gente trabalhar os antônimos. Por exemplo, nada. Qual que é o contrário de nada? Ele já falou para nós, né? Nada, o contrário é o quê? Tudo. Prenda. Qual que é o contrário de prender? Né? Soltar, libertar. Né? Então, prenda, vamos colocar aqui, solte, né? Ou liberte, ou livre. Limite, é uma coisa limitada, né? Ela está contida, né? Então, para limite também a gente pode dizer que qual que é o contrário de limite? Pode ser liberte também, né? A corrente. A pessoa está acorrentada lá. Qual que é o contrário de estar acorrentado, amarrado? É tá o quê? Solto, né? Então, a corrente, solte, liberte, de novo, né? Pode ser usado. Solte, liberte, livre, são contrários. Contrário de sonho. Eu tive um sonho muito bom. E eu já tive o quê? Um pesadelo. Qual que seria o contrário de chão? Não sei, pode ser o quê? Céu? Pode ser. Pode ser teto? Pode. Aquela casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, só tinha o chão, né? Escravize. Qual que é o contrário de escravizar? Libertar, soltar, né? Livrar. Então, escravize. O contrário pode ser liberte também. Vocês estão vendo que tem muitas palavras, né, que às vezes tem várias palavras que podem ter sentido contrário. Então aí você escolhe a que você achar que é melhor. Amor, contrário de amor. Pode ser o quê? Ódio. Né? Contrário de dar. Ó, vocês estão me acompanhando aqui, né? Então, olha, nada, tudo. Prenda. Contrário é solte, liberte, livre, limite, liberte. A corrente, solte, liberte. Sonho, contrário pode ser pesadelo. Chão, não sei, céu, teto. Escravize, pode ser o quê? Liberte. Amor, ódio, dá. Qual que é o contrário de dar? Pode ser o quê? Receber? Pode. Mas pode ser tirar também? Pode. Você deu, mas você tirou. Pode ser também. Tá vendo? Aqui vai depender do contexto, né? Em que frase? Aqui eu soltei, eu tirei da música, eu tirei do contexto dela. Então, por isso, às vezes eu vou achando outras palavras, né? Nascemos. Qual seria o contrário de nascer? Morrer. Então, morremos, nascemos, morremos. Qual seria o contrário de voar? A borboleta voa. Qual que é o contrário dela voar? Pousar? Pode ser, né? Vamos aqui para esse cartazinho aqui meio marronzinho. Tudo. Nada. Solte. Qual seria o contrário de solte? Prenda. A corrente, né? Liberte. Opa. Pode ser o quê? Libertar? Pode ser prender também. É bom a gente usar dicionário. O dicionário nos dá uma opção maior, né? Ele vai criando outras palavras e lá a gente pode escolher qual que é melhor de acordo com a frase da gente. Um texto bom, né, ele não pode ter medo de repetir palavras, mas um texto bom,
também tem que explorar a riqueza da língua. Então ele tem que estar sempre buscando qual é a palavra melhor nesse contexto aqui, nessa frase que eu estou escrevendo. Saudáveis. Saudáveis pode ser o quê? Doentes. Felizes. Pode ser o quê? Infelizes. Né? Tristes. Pode ser tristes também. Descontentes, pode ser, né? Ilumine, né? Apague. Estou pensando em algumas aqui, vocês podem estar pensando em outras. Espera, olha que bacana aqui. Esperar, qual que é o contrário de esperar? É ir embora, né? É deixar para trás, é desespera, pode ser também, olha só. Futuro, qual que é o contrário de futuro? Eu não quero ir para frente, eu não estou indo para o futuro, para frente, eu estou indo para trás, então eu estou no passado. E agora? Qual que pode ser o contrário de agora? Depois. Então, é isso. Antônimo são palavras que têm sentidos contrários. Vão ter antônimos que parecem mais perfeitos, antônimos que estão assim meio, que a gente força meio a barra, né? Mas o importante é isso, são palavras que têm significados opostos, contrários, diferentes, distintos. Como exemplos, e a gente viu isso na sala de aula, que às vezes uma letra faz toda a diferença, né? Olha aqui, bom. Qual que é o contrário de bom? Mal, mas é mal com U. Por quê? Mal com L é o contrário de bem. Você fez o bem. Não, você fez o mal. Aquele menino é bom. Não, aquele menino é mal, né? Porque ele não faz o bem, ele só faz mal, né? Qual que é o contrário de soberbo? Humilde. Qual que é o contrário de concordo? Discordo. Olha só. Pensando em antônimos, a gente começa a ver que as palavras que a gente escolhe ao falar, né, ao escrever, elas fazem toda a diferença. Ou será que elas fazem muita diferença? Ou elas fazem alguma diferença? Ou elas fazem nenhuma diferença, ou elas fazem pouca diferença? Bom, eu acho que elas fazem toda a diferença. Aí às vezes você fala assim, eu não quis dizer isso, você me interpretou mal, então pensa antes de dizer. Escolha bem as palavras, né? Um exemplo disso é, né, da importância da escolha das palavras, está no livro 1984. O livro 1984 foi escrito, né, por George Orwell. Olha aqui o W aqui com o som de U, Orwell, né? George Orwell, na verdade, não se chamava George Orwell, né? O nome dele era Eric Arthur Blair. Então, George Orwell é pseudônimo, é um nome falso, é um nome artístico, né, do Eric Arthur Blair. Ele nasceu na Índia, que era dominado então pelos britânicos, o pai dele trabalhava, né, para os ingleses, né, em 25 de junho de 1903. Então, quantos anos ele teria hoje? Faz as contas aí. O livro 1984 ele foi publicado em 1949, poucos meses antes do autor, né, do George Orwell, morrer. Ele morreu de tuberculose, né, e foi uma perda para a literatura, porque esse cara era muito bom, né? Então, às vezes, por exemplo, na televisão vocês vão conhecer uma menção que é feita do Big Brother, né? Big Brother era uma figura que tinha dentro desse livro, mas não é essa besteira que a Rede Globo fez, não, né? Era no sentido de vigilância, um governo totalitário, né, que vigiava as pessoas por meio da tela, né, e impunha a sua vontade a todo mundo.
tinha até, olha só, copiei aqui, ó. No livro ele fala assim, o slogan do partido que dominava, presta atenção como é que eles usam os antônimos aqui no próprio slogan do partido. Ó, guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. As palavras não foram escolhidas à toa, não, né? Agora eu vou ler um trechinho aqui para vocês que eu acho bastante interessante. Existiu o Ministério da Verdade, e o Ministério da Verdade, nesse livro, né, vou contar um pouquinho da história. O personagem principal é o Winston. E o Winston tem uma ideia maluca de começar a escrever um diário. Não que o diário fosse proibido, né? Só que quem inventasse de escrever um diário, eu tô rindo aqui, mas é de nervoso, porque esse trem é louco, gente, imagina só. Olha só, quem inventasse de escrever um diário podia ser morto, né? Olha só, vou ler um trechinho do livro aqui que fala sobre o diário. A coisa que estava prestes a fazer era começar um diário. Winston queria fazer isso, que é o personagem principal. Não que isso fosse legal, nada era ilegal, visto que não existiam leis. Mas se o fato fosse descoberto, era praticamente certo que o punissem com a morte ou com pelo menos 25 anos de prisão em algum campo de trabalhos forçados. Então não era ilegal, mas olha só, né? Era, né? Bom, mas ele trabalhava no Ministério da Verdade, que tinha várias sessões e tal. Ele era responsável, uma das coisas que ele fazia era reeditar, reescrever textos. Então saiu numa revista lá, o chefão aqui é amigo desse cara. Só que esse amigo aqui caiu em desgraça política, né? Então eles reescreviam a revista. Tiravam eles da fotografia, editavam, né? Faziam lá um Photoshop, enfim. Reescrevia a história. Porque assim eles estavam alterando as memórias. E isso permitia que eles continuassem dominando. Mas deixa aí, essa história é muito bacana, gente. Aprende a ler rápido para vocês lerem esse livro. Mas olha só, vou ler um pedacinho aqui interessante. Um amigo dele, né, que é o Simon, ele estava responsável pelo dicionário. Eles iam criar uma língua nova. A nova língua ou nove língua, né, dependendo da edição que você for ler. Então, esse é um trecho do livro que está disponível gratuitamente em PDF, inclusive. Eu coloquei aqui, ó, né, se vocês quiserem depois, né, ou alguém estiver interessado em casa, né, ou a gente pode até fazer um projeto de nós lermos. Eu posso ler para vocês essa história se vocês quiserem, né? A gente lê um pouquinho de cada vez. Mas olha só, como vai o dicionário? Perguntou Winston, elevando o tom de voz para que o outro pudesse ouvi-lo. O outro é o Simon, o amigo dele. Devagar, disse Simon, estou nos adjetivos. Fascinante. E aí o Simon continua dizendo assim, a 11ª edição é a edição definitiva, disse. Estamos dando os últimos retoques na língua para que ela fique do jeito que há de ser quando ninguém mais falar outra coisa. Então, uma forma de dominar todo mundo era todo mundo falando a mesma língua. Tenho a impressão, aí eu pulei um trechinho, por isso que tá essas 3 pontinhos aqui assim, tá? Tenho a impressão de que você acha que nossa principal missão é inventar palavras novas. Olha que ele trabalhava com dicionário. Nada disso. Estamos destruindo palavras, dezenas de palavras, centenas de palavras todos os dias. Estamos reduzindo a língua ao osso. A 11ª edição não conterá uma única palavra que venha a se tornar obsoleta antes de 2050. Então, nenhuma palavra, né? Palavras obsoletas são as palavras que caem em desuso. Obsoleto é aquilo que a gente já não usa mais porque não está em conformidade com o tempo da gente, né? Então, uma ferramenta obsoleta, ela não presta mais para nada, ela é muito antiga, tem coisas muito melhores, né? E olha só, agora que vem o tchan do negócio. O Simon continua falando, né? Que coisa bonita a destruição de palavras. Claro que a grande concentração de palavras inúteis está nos verbos e adjetivos. Adjetivos são aquelas palavras que dão qualidades, características para as coisas, né?
Mas há centenas de substantivos que também podem ser descartados. Não só os sinônimos, os antônimos também. Afinal de contas, o que justifica a existência de uma palavra que seja simplesmente o oposto de outra? Uma palavra já contém em si mesma o seu oposto. Pense em bom, por exemplo. Se você tem uma palavra como bom, qual é a necessidade de uma palavra como ruim? Ele está refletindo aí, ó. Desbom. Dá conta perfeitamente do recado. E até melhor, porque é um antônimo perfeito. Coisa que a outra palavra não é. É igual a gente fez feliz, infeliz, né? Então é isso que ele está chamando de antônimo perfeito. Agora vamos pensar aqui antes de continuar. Desbom. Será que desbom é melhor do que ruim mesmo? Vamos continuar. Ou então, se você quiser uma versão mais intensa de bom, qual é o sentido de dispor de uma verdadeira série de palavras imprecisas e inúteis como excelente, esplêndido e todas as demais? Mais bom resolve o problema. Ou duple mais bom, se quiser algo ainda mais intenso. Claro que já usamos essas formas, mas na versão final da nova fala, ele está escrevendo um dicionário, né? Dessa nova fala. Na versão final da nova fala, tudo mais desaparecerá. No fim, o conceito inteiro de bondade e ruindade será coberto por apenas 6 palavras. Na realidade, por uma palavra apenas. Você consegue ver a beleza da coisa, Winston? E aí eu pergunto para vocês conseguem ver o perigo da coisa? Então fica aí. Fica para vocês pensarem. Um abraço e até a próxima. Cuida bem dos antônimos, dos sinônimos, hein? Protege as suas palavras.